que nós vamos liberar nessa noite tem como tema: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? E o primeiro texto, que é o texto que serve de base para essa palavra, para essa mensagem, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, dos versículos 16 ao 39. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos 16 ao 39. É um texto um pouco longo, mas necessário lê-lo para que nós possamos contextualizar, entender melhor essa mensagem de Deus para as nossas vidas. E o texto diz assim: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas.
Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou novilhos em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos entender, né, nesse início um pouco sobre o cenário dessa história que nós acabamos de ler. Ela se dá no reino de Israel, na nação de Israel, uma nação que Deus havia constituído para se tornar a sua nação, uma nação que deveria servir como referência do Deus eterno, referência do único Deus. Ao redor dessa nação haviam muitas outras nações, e estas outras nações eram nações adoradoras dos deuses pagãos. E o povo de Israel deveria manifestar a presença do Deus verdadeiro. Só que esse era o plano de Deus, e eles não seguiram de acordo com o plano de Deus. Eles se afastaram de Deus. A partir do seu líder, o rei Acabe, que casou com Jezabel, uma mulher de uma outra nação adoradora do Deus Baal. E aí, o texto fala que o rei Acabe construiu em Israel um altar ao Deus Baal, ao Deus da sua esposa. E como resultado disso, eles padeceram por 3 anos e meio sem chover. É interessante como Deus confronta os deuses das nações. É interessante que sempre que
nós abraçamos um Deus que não é o eterno, que não é o Deus verdadeiro. Deus confronta o Deus a quem nós abraçamos. E aí nós experimentamos esse confronto de Deus. O problema disso é nós sermos encontrados em confronto com o Deus de Israel. O problema de nós cairmos no pecado da idolatria é sermos confrontados por Deus. Sempre que nós caímos no pecado da idolatria, nós somos confrontados por Deus. E quem é confrontado por Deus e permanece e prevalece? Quem? E aí, veja só, Baal era considerado como Senhor. O próprio nome Baal significa dono ou senhor. E ele era considerado como Deus da fertilidade. Ele era considerado como um Deus que enviava chuvas para regar a terra, para que a agricultura, para que a pecuária pudessem produzir fartamente. E agora Deus confronta o Deus deste povo com 3 anos e meio de seca. Preste atenção, porque a nossa vida demonstra o tamanho da nossa fé e a qualidade do Deus a quem nós servimos. A nossa vida demonstra o tamanho da nossa fé. Então a nossa fé, ela é demonstrada a cada dia pela nossa vida, pelo nosso viver. E a qualidade do Deus a quem nós servimos é demonstrada pela qualidade da vida que nós experimentamos. Por isso que aquele povo agora estava experimentando seca, infertilidade. Só aqueles que viveram no interior sabem exatamente a dimensão do problema de ficar 3 anos e meio sem chover. Seca, infertilidade. Isso demonstrando a qualidade do Deus a quem aquelas pessoas tinham escolhido para adorar. Inevitavelmente, a pessoa vai se parecer com o Deus a quem ela serve. E aí, no versículo 18, Elias respondendo ao rei Acabe, que tinha chamado ele de perturbador de Israel. No versículo 18, ele diz assim: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns.
Acabe tinha casado com Jezabel, filha do rei de Sidom, uma nação completamente idólatra, adoradora do deus Baal. Acabe ergueu um altar para Baal em Israel, a nação do Deus eterno. Enquanto isso, a sua esposa Jezabel perseguia e matava os profetas do Senhor. Resultado: 3 anos e meio sem chover, sequidão, infertilidade. Por isso a pergunta: quando a maioria das pessoas estão se referindo a Deus, de qual Deus elas estão falando? Quem de fato era o Deus do rei Acabe? Quem é o seu Deus? Será o Deus das conveniências? Para Acabe era muito conveniente casar com a filha do rei de Sidom. E aí ele fez uma aliança com aquele que era inimigo de Israel, para não ter que enfrentá-lo. Ele achou mais conveniente casar contrariando os mandamentos do Senhor, que havia instruído o povo de Israel a não casar com alguém que fosse de uma nação idólatra, pagã. Ele resolveu desobedecer ao Senhor, casando com aquela mulher por conveniência, para fazer uma aliança com o inimigo e não ter que enfrentá-lo. Por isso, nós podemos afirmar que, se você é adepto daquilo que é mais conveniente, então você é um idólatra. Não vai fazer porque é certo fazer, vai fazer porque é conveniente fazer. Isso é idolatria. Fazer por conveniência e não fazer porque é mandamento do Senhor. Fazer por conveniência, mesmo que isso contrarie a vontade do Senhor, isso é idolatria. Então, um idólatra constrói os seus próprios deuses, porque ele não quer enfrentar os inimigos que estão dentro dele. O idólatra constrói os seus próprios deuses, porque ele não quer enfrentar o inimigo que está dentro dele. Ele quer ter uma boa convivência com seus próprios inimigos. Preste atenção. Servir ao eterno é um perigo. Servir ao eterno é um perigo para o nosso ego. É um perigo, é um confronto para inimigos que estão dentro de nós. Por isso que tem muitas pessoas que fazem acordos com comportamentos que não agradam a Deus e os servem como deuses.
Ou seja, entre enfrentar os próprios maus comportamentos para servir ao Deus eterno, é melhor fazer acordo com os maus comportamentos. É melhor fazer um acordo com o inimigo, porque servir ao Deus verdadeiro é um perigo. Durante esses dias, na minha leitura bíblica diária, eu tenho lido o livro do profeta Jeremias. E é impressionante, porque o contexto é parecido com esse. Um contexto de afastamento de Deus, de apostasia, de desobediência, de idolatria. Então Jeremias é levantado por Deus para revelar, para transmitir a mensagem do Senhor. E todas as vezes que Jeremias transmitia a mensagem do Senhor, é claro que essa mensagem ela vinha cortando como uma lança, confrontando, porque aquele povo estava em completa desobediência. E aí eu pergunto, que palavra vem da parte do Senhor para a vida daqueles que estão em desobediência? Eu respondo, virá uma palavra de confronto, como a flecha, para que haja arrependimento. E aí, quando todas as vezes que Jeremias liberava a mensagem do Senhor, aquele povo se levantava contra o profeta e prendia o profeta e maltratava o profeta e perseguia o profeta. Em uma das vezes, eles pegaram o profeta e jogaram numa cisterna, uma cisterna sem água, mas com muita lama. E ele ficou com lama até a cintura, vários dias, sem comida e nem água, porque ele havia liberado a palavra do Senhor sobre aquele povo que estava em desobediência. E aí eu pensei, é assim mesmo que todo profeta, é isso mesmo que todo profeta enfrenta. E para mim, eu ainda estou na boa, diante do que aconteceu com o profeta Jeremias e outros profetas. Eu ainda estou no mamão com açúcar. Todo o levante contra mim ainda é café pequeno diante do que aconteceu com Jeremias. Isso é comportamento de quem é idólatra. Vem a palavra do Senhor e aí se levanta contra aquele que é um instrumento, um canal da palavra do Senhor, ao invés de cair em prantos e em arrependimento. Porque são pessoas que servem a um Deus
que é o Deus das conveniências. Mas servir a Deus é algo que nos expõe aos perigos. Servir a Deus é algo que nos expõe às perseguições. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Veja só, atualidades. Agora o Brasil está em meio a uma polêmica, que é a polêmica de receber a vacina contra o coronavírus obrigatoriamente ou não. A vacina, ela está longe de ser atestada, mas já estão querendo obrigar a população brasileira a tomar a vacina. E aí uma questão política agora virou uma questão judicial, porque vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E os juízes, os ministros do Supremo, os 11 ministros vão decidir se a vacina será obrigatória ou não. Mas isso é só uma sombra do que está por vir. Logo, logo, vão decidir a obrigatoriedade das pessoas receberem a marca da besta na palma da mão ou na testa. Servir a Deus é um perigo. É muito perigoso servir a Deus. Quem é o seu Deus? É o Deus das conveniências? O nosso compromisso com Deus deve chegar ao nível do sacrifício. A igreja de Cristo, do arrebatamento, a igreja da volta de Cristo, será uma igreja disposta a sacrificar, a dar a sua própria vida pela causa de Cristo. Está escrito na palavra de Deus. E aí quando eu vejo uma crentalhada que até para vir para o culto bota dificuldade, eu digo: rapaz, aí está longe, viu? Está longe, precisa melhorar mais. Está muito longe, porque o que vem aí pela frente, até o arrebatamento da igreja, não vai ser fácil. Vai ser para quem de fato assumiu um compromisso com o eterno. Quem de fato deu a sua vida a Jesus Cristo, entregou a sua vida para Ele. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Na nossa adoração a Deus, tem o elemento chamado
sacrifício. Sem sacrifícios não se adora a Deus. Sem sacrifícios não se oferece culto ao Senhor. Ou seja, aqueles que servem ao Deus eterno, eles não buscam para si conveniências, aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais fácil. Não, está disposto ao sacrifício. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, antes vocês usavam animais, sacrificavam animais para cultuar ao Senhor. Agora o sacrifício somos nós. É a nossa vida no altar para a adoração, para culto ao Senhor. Você acha que o Criador dos céus e da terra aceita de nós menos do que o nosso tudo? Você acha que o adorador, que o Criador dos céus e da terra aceita de nós menos do que o nosso tudo? Não, não aceita. Sabe o que é que acontecia no Antigo Testamento? Para você ver a capacidade do crente, para você ver até onde vai a capacidade de muitos crentes. De todos não, graças a Deus, mas de muitos. No Antigo Testamento era assim: camarada tinha lá as suas crias, e aí na hora de escolher um dos animais para oferecer em sacrifício a Deus, escolhia um animal com defeito. Escolhia um animal que estava mancando de uma perna. Escolhia um animal que tinha um defeito no seu pelo, no seu corpo. E aí Deus, através dos profetas, confrontou. Ele disse: vocês acham que eu aceito animais defeituosos? Não! E hoje em dia nós nos deparamos com muitos crentes que acham que Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita menos do que o nosso tudo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono de tudo. Então, no lugar da conveniência, sacrifícios de louvor, de adoração ao nosso Deus. E aí eu pergunto mais uma vez: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É porque é Deus, meu Deus, eu creio em Deus, vamos adorar a Deus, glórias a Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus a quem você está servindo? Elias disse para aquele povo: olha, se é Baal, então siga ele. Mas se é o Senhor, então siga ele. Decida. Josué, no final da sua vida, também fez uma pergunta dessas: qual é o Deus que vocês escolhem servir? Se é o Deus que está além dos rios,
do rio, o Deus das nações pagãs, então sirvam-nos. Porém, eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué disse, olha, não fique cambaleando entre um Deus e outro. A gente tem visto tantos crentes cambaleando entre um Deus e outro. Quando Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. E quando Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, é porque não há nenhuma condição. Ou se serve a um, ou se serve ao outro. Não há condição de servir aos dois ao mesmo tempo. Não há condição de servir a Deus e buscar conveniências. E ser adepto das conveniências. É por ser adepto das conveniências, que tem pessoas que já trocou de igreja várias vezes, porque está buscando conveniências. Enquanto Deus espera sacrifício. Sacrifício. Quem é o seu Deus? É o Deus das conivências? A conveniência e a conivência costumam andar juntas. Na experiência do rei Acabe, a conveniência diz, prefiro dormir com o inimigo, Jezabel, até que enfrentá-lo. E aí fez aliança, casou com o inimigo. Na experiência do rei Acabe, a conivência diz assim, vou dormir com o inimigo, Jezabel, e vou fingir que não estou vendo nada. Ou seja, Jezabel matando os profetas do Senhor e o rei Acabe fazendo vista grossa. Por isso que muitas pessoas são idólatras, porque elas buscam um Deus que seja conivente com as suas ações. Muitas pessoas querem adorar um Deus que permita que elas continuem do mesmo jeito, sem mudanças profundas. Por isso que elas escolhem a idolatria, porque é um Deus da conivência. Se bebe, continua bebendo, se fuma, continua fumando, se prostitui, continua na prostituição, se é homossexual, continua na homossexualidade. Porque o Deus delas não está nem aí, ele é conivente. Mas o Deus eterno, ele não é conivente com os nossos maus comportamentos. Por isso que nós que servimos ao Eterno, não devemos ser coniventes com
maus comportamentos de quem quer que seja. É seu marido, é sua esposa, você ama? Ama. Ama, ok, legal. Mas é conivente com os erros dele e dela. Que amor é esse? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você sabe de onde vem o dinheiro e vem de uma forma ilegal, criminosa, mas você gosta desse dinheiro e você desfruta, acha bom, é conivente com os erros dessa pessoa. Quem é o seu Deus? O Deus a quem você serve vai determinar o lado onde você está. E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, ele diz assim: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Veja como Jesus, ele deixa de forma bastante clara: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não está cooperando comigo na obra que eu estou fazendo na vida das pessoas, está contra mim. Aquele que comigo não está juntando, mas ao contrário, está espalhando, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso no curso Vida Cristã. Próximo mês, novembro, teremos uma nova turma do curso Vida Cristã. São 8 semanas e são estudos básicos para o novo crente, o novo discípulo, para também pessoas que vêm de outras igrejas. E aí eu tenho falado de forma bastante clara no curso Vida Cristã. Faz parte do meu ofício, da minha obrigação, é minha responsabilidade ensinar assim. Eu digo assim: olha, presta atenção, porque nem todos que estão no meio do povo de Deus estão com o objetivo de edificar a igreja de Deus. Ao contrário, estão espalhando. Presta atenção. Assim como os meus pais falavam para mim quando eu era menino e ia para a escola: olha, veja com quem você senta lá na escola, não sentem com quem não quer nada com os estudos, não fique com aqueles que são bagunceiros. A mesma coisa eu digo aqui: olha, presta atenção com quem você anda na igreja, quem ouve o que fala. Presta atenção. Presta atenção. Porque no meio da igreja você vai encontrar muitas pessoas boas que vão contribuir para você chegar cada dia mais perto de Deus e ser edificada e crescer espiritualmente. Porém,
há no meio do povo de Deus algumas pessoas que vão levar você para longe de Deus, que vão te atrapalhar na vida espiritual, que vão impedir o teu crescimento. Presta atenção, veja com quem você anda, veja quem está falando com você. E aí, a gente vê, por exemplo, algumas pessoas falando mal do pastor que tem muitos defeitos. É fácil. Está na vitrine e tem muitos defeitos, é fácil falar mal do pastor. Claro que quem toma muitas decisões vai errar. Agora, eu quero ver é reconhecer um trabalho de quase 20 anos aqui nessa comunidade, que conduziu muitas pessoas a Cristo, a salvação. E aí, se você der ouvidos para essas pessoas, você, a maioria já sabe aqui o que é que eu vou falar. Então, quem serve ao verdadeiro Deus não é conivente com os próprios erros, nem com os erros de quem quer que seja. Então, se a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, está cometendo erros, não seja conivente, alerte estas pessoas a respeito dos erros que ela está cometendo. Isso é amor. Isso é amor. Ou você acha que amar é ser conivente com os erros das pessoas? Que amor é esse? Quem é o seu Deus? Por que é que Deus nos confronta? Por que é que Deus permite que coisas ruins nos aconteçam? Lá no livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é muito paciente, glória a Deus, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O Senhor, em outra versão diz, não trata o culpado como inocente. Ou seja, esse Deus que é conivente com os nossos erros, é um Deus falso. O Deus verdadeiro não é conivente com os erros de quem quer que seja. As pessoas escolhem deuses que olham assim, aí é muito fácil. Servir a um Deus desse é muito fácil. Porém, o resultado final, servir ao eterno é um perigo, é difícil, é muito perigoso. Há muitos sacrifícios, há muitas perdas
Porém, lá no final, a gente vai cantar a canção, né? Que diz que a gente canta, na verdade, a gente canta uma canção que diz: vai valer a pena. Na hora a gente vai dizer: valeu a pena. Quem é o seu Deus? Um Deus controlável? Um Deus que você pode controlá-lo, pode dominá-lo? Há uma necessidade por uma divindade que se possa controlar. A humanidade tem construído os seus deuses, porque não quer abrir mão do governo da sua história. E aí as pessoas dizem assim, pelo menos quando eu era menino, muitas pessoas falavam assim: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, e tudo que eu peço Ele me dá. Tá bom, isso é muito bom. De fato, Deus é generoso. Agora a pergunta que fica é: você dá tudo o que Ele te pede? Você tem permitido que Ele governe a sua vida? Ou você se comporta como alguém que é autônomo, independente de Deus? Como é quando você faz seus planos? Você chama Ele para submeter os seus planos a Ele? Ou você faz o seu pacote e chama Ele para Ele abençoar os seus planos? Quem é o seu Deus? Porque o Deus da Bíblia é aquele que tem planos para nós. E aí nós nos submetemos a Ele e dizemos: Pai, que a Tua vontade seja feita na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Preste atenção. Nós temos duas decisões importantíssimas para tomarmos nessa vida. A primeira decisão importantíssima é a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Cada pessoa precisa decidir por um relacionamento com o Senhor. E a segunda decisão importantíssima em nossas vidas é o relacionamento com quem a gente deve ficar, deve casar, até que a morte nos separe. E aí, a gente tem visto muitos crentes que aí escolhem pessoas para casarem sem submeter essa escolha ao Senhor. Nós vemos nessa mensagem o rei Acabe fazendo isso, e aí colocando a perder não só a sua vida, o seu reinado, mas toda a nação de Israel. Porque ele casou com alguém que não era da vontade de Deus. Presta atenção, você que ainda não casou. Preste atenção. Então, quem é o seu Deus? É um Deus que você pode controlar?
É um Deus que você diz: ah, essa decisão é minha, fica aí que eu decido. Só quero que o Senhor abençoe a minha decisão, mas quem decide sou eu. Quem é seu Deus? É um Deus apático, insensível? No final da história que nós lemos, nós vemos que Elias, por orientação divina, propôs um teste. E aí levou o rei e todo o povo de Israel para o monte chamado Carmelo. Quando chegou lá em cima, tinha 850 profetas. E Elias, como profeta do Senhor. E aí Elias disse: olha, vamos erguer 2 altares, vamos matar o animal, cortá-lo e colocar em cima do altar. Não seremos nós dessa vez que iremos atear fogo para oferecer sacrifício. Esse fogo deverá vir do Deus a quem nós servimos, do meu Deus e do seu Deus. Então, como vocês têm mais gente, comecem com vocês. E aí o texto diz que os 850 profetas ajeitaram o altar, cortaram o animal, colocaram em cima, e do nascer do sol até o meio-dia começaram a clamar para Baal: Baal, atenda-nos, mande fogo. E aí, quando chegou o meio-dia, Elias começou a zombar, e aí disse: grite mais alto, ele é um Deus, quem sabe está muito ocupado. E aí a turma gritou mais alto mesmo, começaram a gritar mais alto. Quando chegou a hora do sacrifício, lá para as 4 horas, 4:30 da tarde, mais ou menos, aí Elias chamou o povo e disse: encha o altar com água, derrame água sobre o altar. Derramaram uma vez, uma segunda vez, derramaram a segunda vez, uma terceira vez, derramaram a terceira vez. O altar ficou encharcado junto com o animal e as valetas que ele tinha aberto, cheias de água. E aí Elias olhou para os céus e disse: Senhor, responde-nos com fogo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. O nosso Deus não é um Deus insensível. O nosso Deus ouve o nosso clamor. O nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. O nosso Deus sabe das nossas limitações. O nosso Deus conhece as nossas necessidades. E Ele abre os céus, e Ele se move. O nosso Deus tem olhos que veem o profundo do nosso ser. O nosso Deus tem mãos que são estendidas para nos abençoar. O nosso Deus tem pés que andam e se movem e chegam para perto de nós. Ele não está distante, Ele não é apático, Ele está perto, Ele é sensível ao nosso viver, ao nosso ser. E a palavra do Senhor diz que
Deus enviou fogo dos céus, e o fogo veio naquele altar, aquele sacrifício foi queimado, pedras, areia, a água foi lambida, e aquele povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Fique em pé em nome de Jesus.